pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para aprender um pouquinho a respeito sobre juros simples, ok? Vamos fazer alguns contextos, algumas abordagens a respeito da parte de juros simples, ok? Então, de início, vocês imaginem a seguinte situação. Nós temos um determinado valor, colocamos o valor na caderneta de poupança, em um determinado... Quando nós colocamos nosso dinheiro numa caderneta de poupança, colocamos normalmente uma taxa percentual. E isso, em um determinado tempo, gera um determinado juros, né? E esse juro, mais o dinheiro que nós aplicamos, é o que nós vamos ter no final daquele determinado espaço de tempo, ok? Então, na verdade, a parte de juros simples trabalha com abordagem relativa a esse contexto. Porém, assim, os juros que é trabalhado no banco não é o juro simples, é o juro composto, ok? Que nós ainda iremos ver a respeito dos juros compostos, tá certo? Então vamos ver algumas abordagens, alguns contextos a respeito de juros simples, ok? Vamos ver alguns detalhes, alguns elementos que compõem o juro simples. Então é o seguinte, a formulazinha para calcular o juro, você imagina que você tem um determinado capital, você tem um valor. Vamos supor que eu tenho 5 mil reais, por exemplo. Então o dinheiro que eu tenho é o meu C, nosso capital, que é simbolizado por C, tá certo? Só que tem um detalhe. Normalmente, quando nós temos capital e queremos aplicar na caderneta de poupança. Quando nós aplicamos na caderneta de poupança, nós aplicamos relativa a uma taxa de juros, que essa taxa de juros é a nossa taxa percentual, que é dada em porcentagem, que é simbolizado por I, essa taxa percentual. O símbolo de porcentagem é esse daqui, ok? Quando nós temos nosso capital, aplicamos sob uma taxa percentual, no caso aplicamos em um determinado tempo, por exemplo, 2 meses, 3 meses e assim por diante, 1 ano e assim vai, né? Então esse tempo é simbolizado por T, tá certo? E nesse caso, quando nós aplicamos o capital, sua taxa percentual em um determinado tempo, no final daquele período da aplicação, o que é que acontece? Vai gerar uns juros. Então você tinha um capital, aplicou esse capital, gerou juros. Então o que é que acontece? Você vai ter um capital mais os juros. E nesse caso, o capital mais os juros é o que nós temos de montante. Esses são alguns dos elementos que compõem a parte dos juros. Então, a fórmulazinha é essa. O juro é igual ao capital vezes a taxa percentual, que é simbolizado por I, que é a taxa de juros, vezes o tempo da aplicação. Então, repetindo novamente. Os juros obtidos no final de uma aplicação é igual um capital, que é o valor que você aplicou, vezes a taxa percentual, quando você aplica sobre uma determinada taxa percentual, vezes o tempo, ou seja, em um determinado tempo, ok? Então vai ser mais ou menos baseado nesse contexto. Você imagina que você tem 100 reais, ok? E você, nesse caso, tem 100 reais, é o seu capital. Você tem aqueles 100 reais, né? Aí o que acontece? Você aplica sob taxa percentual de 10%. Então 10% é o seu quê? O seu I, 10%, né? Você tem, nesse caso, repetir novamente, vamos supor que você tem 100 reais, tá? Aí você vai aplicar aqueles 100 reais na caderneta de poupança, sob uma taxa percentual, vamos supor, de 10%. Então, o que é que acontece? Em um determinado tempo, vamos lá. Vamos entender, ó. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Você aplicou. Quando você aplicou, pessoal, você tinha um determinado dinheiro, né? Passou o mês, gerou, nesse caso, um juros de 10%. Lembrando que 10% de 100 é 10 reais, ok? Então você poderia fazer assim, ó, 10%. Lembre-se que um número porcento é esse número sobre 100. Esse símbolo aqui significa que o 10 vai estar sobre 100. Aí você calcularia, cortaria, nesse caso, sim, está aqui, né? 10% de 100. Cortou esses dois zeros com esses dois zeros, sobra 10.
Então, nesse caso, no primeiro mês gerou 10. Passados o primeiro mês, gerou 10 reais. Então, nesse caso, você teria no início 100, aí agora vai ter 110. Depois, você, nesse caso do regime de juros simples, será aplicado sempre sobre o capital inicial. No regime de juros compostos, vamos dizer que nesse caso sempre sobre o capital anterior, mas isso aí na aula de juros compostos vamos ver. Então vamos lá. No segundo mês, o que é que acontece? Vai ser aumentar mais 10% do capital inicial, ou seja, vai aumentar mais 10 reais, né? Vai para 120 e depois vai para 130. Então observe que nesse caso, de mês para mês aumentando, ó, passados um mês, 10 reais, passados 2 meses, nesse caso, 10 reais, passados 3 meses, mais 10 reais. Quando nesse caso, ao todo, vai ter, ó, 30 reais de juros passados, nesse caso, 3 meses do início da aplicação de 100 reais. Então, nesse caso, teria 330, aliás, perdão, foi aplicado 100 reais, teria 130 reais nesse caso, no final de tudo, tá? Então, gostaria que vocês observassem que sempre vai ser aplicado sobre o capital inicial. Então, observe, sobre uma taxa percentual, sobre um determinado tempo, ó, gerou 30 reais de juros. E esse 30 reais que vocês vão ver que nós iremos encontrar esses 30 reais. Vou colocar essa situação aqui, só que a situação eu vou colocar na formulazinha para vocês terem uma melhor noção, tá? Então vamos supor que eu pego 100 reais, um capital de 100 reais, tá certo? Então você pega, nesse caso, um capital de 100 reais, tá certo? Capital de 100 reais, sob uma taxa percentual de 10%, em 3 meses, ou seja, um tempo, 3 meses. Então, qual vai ser o juro ao final desses 3 meses? Então, eu vou utilizar essa formulazinha, CIT, capital vezes a taxa percentual vezes o tempo. Lembre que a taxa percentual vai estar em fração em grande parte dos casos. Então, vamos lá. O juro, que é o que eu quero encontrar na situação, ó, é igual, ó, o capital, que é um capital 100 reais, ó, lembre-se que esses zeros pós-vírgula não tem valor nenhum, tá? O valor é o 100, então vamos lá, 100 reais vezes taxa percentual, ó, taxa percentual 10%. Então, repetindo novamente, 10% é a mesma coisa do número, taxou 10, né, 10%, é a mesma coisa do número estar sobre 100, tá certo? Então, 10%, 10 sobre 100, beleza? Vezes, nesse caso, o tempo. Qual é o tempo? Ó, 3 meses, tá? Então, 3 meses, então 3. Então, o tempo é 3, ok? Então, você pode fazer nesse caso, ó, juro igual, você pode multiplicar, ó, 3 vezes 10, 30, 30 vezes 100 dá 3.000. Então, 3.000 dividido por 100. Quando eu dividir 3.000 por 100, resultado vai ser 30, que eu posso cortar esses dois zeros. Com esses dois zeros, 30 dividido por 1, 30. Ou eu poderia cortar esses dois zeros com esses dois zeros, e tem 3 vezes 10. Nesse caso, vai dar 30. Então, 30 reais, que era o que eu estava falando para vocês. Ó, 3 reais no primeiro, 10 reais no primeiro mês, 10 reais no segundo mês, 10 reais no terceiro mês, totalizando 30 reais de juros. Então, se nesse caso, ó, agora vamos lá. Então, o que foi que falado aqui? Capital, taxa percentual, que é o número sobre 100, e tempo. Multiplicou tudo, dividiu por 100, dá os juros produzidos. Então, vamos lá. Só que no final nós temos, ó, um montante. No final desses 3 meses, o meu montante será o capital mais o juro. Aí já entra nessa parte aqui, ok? Então, olha só. No final, o que é que acontece? Vimos que o juro é 30. Aí, nesse caso, o montante é o capital. Se eu investir alguma coisa no banco, esse valor é meu capital, tá? Só que tem um detalhe. Ao final de 3 meses, gerou quanto? 30 reais de juros. Então, nesse caso, o meu montante, resumindo, o valor que eu vou ter lá no banco, é o valor que eu tinha no início, mais o valor que rendeu durante 3 meses, que nesse caso foi 30 reais. Então, nesse caso, meu montante seria 130
R$130. No final de 3 meses, nesse caso, com essas circunstâncias, no final de 3 meses, você teria, nesse caso, ó, R$130. Okay? Você teria o valor que você aplicou, que é os R$100, não vai sair de lá. E como nesse caso rendeu R$30 de juros, você, no caso, teria, além dos R$100, que seria o seu capital inicial, mais os R$30 que foram os juros. E isso tudo é o montante, ou seja, o valor que você vai ter no banco depois de 3 meses. Beleza? Então vamos lá, ó. Juro, você quer encontrar juro? Cite. Em algumas situações, dá o valor de capital, taxa percentual e tempo, pede para você encontrar juros. Em outra situação, dá tempo, capital, juro e peça para encontrar a taxa percentual. E assim por diante. Existem várias situações que é cobrado. Normalmente é dar 3 dessas letras e pedir uma 4ª letra aqui dessa situação. Ok? Então normalmente vai ser desse jeito. Beleza? Então, nesse caso, nós vimos o primeiro exemplozinho simplesinho, só para nós pegarmos o sentido do conteúdo de juros simples, tá? Então, vamos aqui o primeiro exemplo a respeito de juros simples. Aqui diz o seguinte, pessoal, ó, calculo juros produzidos, nesse caso por R$1.500, durante 4 anos a uma taxa de 8% ao ano. Uma outra coisa que eu tenho que entender, que o tempo e a taxa percentual tem que estar na mesma unidade de tempo. Se aqui está em anos, aqui também tem que estar em anos. Beleza? Então tem que estar. Aqui nesse caso está, então vamos calcular os juros. Então vamos lá. Eu sei que nesse caso está pedindo juros produzidos. E eu sei que os juros é igual capital vezes taxa percentual vezes o tempo, beleza? Aí aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Vou separar os dados, ó. Quem é os juros? É o que eu quero encontrar porque está pedindo cálculo juros. Produzido por 1.500. Esse 1.500, está vendo esse pontinho? Mas esse pontinho não é nada não, tá? É só coloquei para separar, mas não é nem bom colocar, tá? Vamos lá. R$1.500. Esse aqui é o símbolo de reais, não precisa entrar no cálculo. Então, o valor que você o juro produzido, calcula o juro produzido por aquele valor. O juro produzido por um determinado valor é o valor que foi aplicado, ou seja, o capital. Falou em aplicação, falou em capital. Ó, vamos lá, ó. Tempo nesse caso, dado em meses e anos. Isso aqui ficou fácil, né? Taxa percentual e dado em porcentagem, tá? Os juros. O juro é o que rendeu, o que você obteve com uma aplicação, determinada aplicação. E o capital que você aplicou, que você tinha, que você possui o seu capital. Aí você aplicou, pronto, aplicou o capital. Então, o que é os juros que é gerado nesse caso aqui de um capital, ok? Então, calcula os juros produzidos por 1.500, ou seja, por um capital. Então, nesse caso, o capital é R$1.500, beleza? Durante 4 anos, anos é o quê? Tempo. Então, o tempo é igual, nesse caso, a 4 anos, beleza? Há uma taxa percentual, né? A taxa percentual I é igual a 8% ao ano, ok? Então, repetindo novamente, tem que a taxa de tempo e a taxa percentual tem que estar na mesma unidade. Isso aqui é ano, aqui tem que ser ano, beleza? Então tá tudo ok. Então vamos, nesse caso, calcular os juros produzidos. Então vamos lá, ó. Juros é igual, nesse caso, né? R$1.500, capital, que é R$1.500, vezes taxa percentual, que nesse caso, ó, capital que é 1.500, taxa percentual que é 8%. 8% é a mesma coisa de 8 sobre 100. Tá certo? 8% é a mesma coisa de 8 sobre 100 vezes o tempo. Quem é o tempo? 4 anos. O tempo é 4. Então veja bem, pessoal, o que foi que eu fiz. Olha só, pessoal, veja bem. Capital C é 1.500. Então, como C é 1.500, no lugar desse C eu coloquei 1.500. Beleza. Esse I é a parte percentual. Que tiver esse símbolo de porcentagem é o I.
significa que o número vai estar sobre 100. Vezes T. Quem é T? T é tempo. Aqui 4 anos, 4 não é tempo? Então, no lugar desse T, eu coloquei o 4. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Esses dois zeros eu elimino com esses dois zeros. Aí eu multiplico, ó, 4 vezes 15, 60. 60 vezes 8. 6 vezes 8, 48. 648, né? 480. Então, aí, nesse caso, esse é R$480, esse é o juros produzido. Então, repetindo novamente, 4 vezes 15 dá 15, 15, 30, 30, 30, 60, dá 60. 60 vezes 8, aí você acrescenta um zero, né? De 60 vezes 8, tira o zero, fica 6. 6 vezes 8, 48. Resultado aqui, 480. Esse, nesse caso, é o juro. Mas, professor, se estivesse pedindo para calcular o montante, então você pegava o 1.500, que era o capital, e somava com 480, que seria o juro. Então, 1.500 mais 480 dava 1.980. Então, nosso montante M seria 980 se na questão pedisse o montante. Só que essa questão pediu apenas os juros e acabou, ok? Então, chegamos ao fim dessa aulazinha 1, tá? Essa aula 1, na verdade, eu só queria deixar claro, né, o significado de capital, juro, montante, taxa percentual, tempo, apresentar a fórmulazinha para você, explicar como funciona essa fórmula. E além disso, queria também exemplificar, tipo, explicar um pouquinho a respeito de montante e exemplificar aqui o primeiro exemplo a respeito dos juros simples, ok? Então, finalizado agora, nós iremos para o exemplo 2, né? 3, 4 e 5, veremos 5 exemplos a respeito desse conteúdo. E as dúvidas que vocês forem tendo, vocês vão tirando, tá certo? Então, vamos para a próxima questão.